Está no ar o Empreendedor em Ação, seu programa semanal de aprendizado para profissionalizar e desenvolver sua empresa e, lógico, também, né, gente, para trazer aquele desenvolvimento pessoal. Hoje eu estou aqui rouca mais uma vez, mas sem deixar de trazer esse conteúdo que a gente acha interessante para que você, empreendedor, empreendedor, aspirante ao empreendedorismo, tenha aí uma firmeza para agir com as demandas da sua jornada. Então, nós começamos hoje a gravar uma série que se chama Modernizando Seu Negócio. Será, gente, uma sequência de conversas pensada para ajudar quem empreende a ajustar os processos, a descobrir soluções simples e a entender como que a tecnologia pode impulsionar resultados sem complicar a rotina. E para abrir essa série, nós convidamos alguém que vive o digital há muito tempo. Então, nós convidamos o Paulo Henrique Martins Sidônio, que é engenheiro da computação e atua há mais de 15 anos com vendas online, plataformas de e-commerce e consultoria em marketplace. O Paulo ele criou a E-commerce.net, que já colocou mais de 150 lojas no ar, e a plataforma Digi, que é voltada para vendas pelo WhatsApp. É alguém que acompanhou a transformação do comércio digital por dentro e sabe onde o empreendedor costuma tropeçar e onde pode crescer. Inclusive, o Paulo foi a pessoa que ajudou a gente a construir o site da Cris Joias, né, Paulo? Há muito tempo, antes da pandemia ainda, a gente já estava digitalizando com o Paulo aí. Eu quero lembrar que esse programa tem o apoio do Sicoob Credinor, que é essa cooperativa que presta apoio ao seu cooperado e também se preocupa em capacitar esse cooperado para o mercado. A Novais Empreendimentos, que trabalha aí com a construção civil, não só em Minas Gerais, mas na Bahia também, que tem uma estrutura diferenciada para te atender, quer construir, constrói com a Novais Empreendimentos. A Impremix, que é uma gráfica de serviços rápidos e de qualidade, é ela que entrega as canecas lindíssimas aqui, que a gente presenteia os nossos convidados. A Cris Joias, que é uma joalheria, relojoaria, que tem 32 anos de mercado, pronta para te atender no que você precisar aí com relação à joalheria, relojoaria, SM Joias. A Classic Men's Club, que é referência em moda masculina na cidade e na região e trabalha com as melhores marcas do mercado, e a Fadenor, que abriu esse espaço para a gente trazer para você semanalmente novas histórias de empreendedores que se superam, para trazer aqui mentorias, consultorias, não só a teoria, mas uma prática que é a realidade que o empreendedor vive diariamente. E lembre-se que você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, no Empreendedor em Ação, clica no sininho, semanalmente você recebe as nossas notificações dos novos episódios. São mais de 90 episódios com conteúdos riquíssimos para você se fortalecer aí na sua jornada. E a gente aqui já está no 3º ano de programas, então a gente sabe que o que a gente está falando aqui realmente condiz com as realidades que a gente vive. Então hoje nós vamos abordar no Empreendedor em Ação esse tema, né? Como é que a gente moderniza o nosso negócio, Paulo? Então seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá a todos os ouvintes, obrigado Ariane, obrigado ao pessoal aí pelo convite para participar desse programa. E é uma satisfação compartilhar com vocês um pouco da experiência, um pouco do trabalho que a gente tem vivido aí nessa jornada. Já são mais de 15 anos de experiência aí, vendo o e-commerce bebezinho ali, começando no Brasil, nas suas primeiras tentativas, nos primeiros sites que a gente viu performar de forma mais profissional, e depois vendo um mercado se tornar algo muito robusto, algo extremamente profissional, resolvendo seus problemas e partindo para outros desafios que faz com que o consumidor receba em sua casa, né, na comodidade do seu lar, aquilo que ele está precisando, e hoje atuando nos mais diversos segmentos, né? Então, Paulo, eu te conheço há um bom tempo, sei da sua experiência no mercado, são 15 anos, como você falou, e assim, o mercado de e-commerce no Brasil registrou 100 bilhões em vendas no primeiro semestre de 2025. É muita coisa, né? Com mais de 191 milhões de pedidos. Você pode explicar para a gente como você, com a sua experiência, enxerga essa expansão? O que foi que mudou de estrutura desde que você começou e o que faz diferença para quem entra no digital? A evolução do digital, do mercado, né, do e-commerce, ela veio primeiramente pela parte da tecnologia. Então, com a evolução dos dispositivos móveis, com a evolução da internet, o acesso das pessoas, foi o primeiro ponto que revolucionou, que trouxe para todos a opção de ter ali milhões de produtos na palma da sua mão, podendo ser entregues. O segundo ponto que trouxe essa expansão, que fez com que esse mercado crescesse, foi a entrada de players mais profissionais, como os marketplaces, que trouxeram estruturas não só de tecnologia, mas também como de logística. Então, hoje a logística no Brasil ela é muito eficiente na mão desses
dessas empresas que criaram estrutura para isso. Então, Mercado Livre, Shopee, Amazon criaram uma estrutura que permitiu com que o consumidor recebesse o produto ali com mais eficiência e rapidez. Então, esse ponto que trouxe uma expansão maior assim, para o e-commerce. E algumas empresas foram pegando isso no caminho, né? Igual a Magalu. Quando veio a pandemia, foi quando a Magalu ela virou aquela plataforma, essa plataforma que ela é hoje, né? Não é isso que ela entrega? Isso. Ela trouxe uma proposta onde ela expandiu o marketplace dela e entendeu um ponto muito importante. Quando a gente fala de venda no digital, quando a gente fala de venda online, não é a característica exclusiva da venda online aquele cliente que vai lá, coloca o produto no carrinho e finaliza o pedido. A venda online ela acontece por múltiplos meios hoje. Isso é outra mudança que ocorreu. Então você tem a venda via WhatsApp, você tem a venda via site, você tem a venda via e-commerce. Todos esses modelos, né, são vendas online. A transação ela ocorre de forma diferente, o atendimento ocorre de forma diferente, mas é tudo vendido no digital. Então a Magalu ela foi uma das empresas que na época da pandemia explorou muito bem essa parte de venda pelo WhatsApp, alinhado junto ali com a estratégia do e-commerce. Ela colocou o vendedor para conversar direto no WhatsApp com o consumidor. Então isso foi um case bem interessante da época que ajudou as pessoas a continuar tendo acesso, a poder comprar e tal, sem infringir as restrições da época, né? Serve de exemplo aí, né, para quem está no meio e quer fazer diferença, né? Nos últimos 5 anos, as vendas online de micro e pequenas empresas cresceram cerca de 1.200%. A gente tem até dificuldade de ler esse número aqui, 1.200%. Saindo de 5 bilhões para 67 bilhões até 2024. E aí, na sua visão, por que tantas empresas pequenas conseguiram aproveitar esse crescimento? O que quem não aproveitou porque costuma errar? Tá. O primeiro ponto que trouxe essas empresas para o digital com mais profissionalismo, sem dúvida, foi a oportunidade de vender em marketplace. O marketplace ele resolve grande parte das questões que você teria que resolver ali por conta própria. Tecnologia de plataforma, questão de logística facilita muito. O marketplace traz incentivos ali para o consumidor e ele também trouxe uma mentalidade de que na internet é possível ter escala, por isso você vai ganhar, você tem que ganhar também no preço, né? Então você consegue vender com valor menor do que no físico, né? E ter uma escala maior. E aí os que aproveitaram essa oportunidade de vender em marketplace, vender através desses grandes que trazem esses benefícios, conseguiram um desempenho bacana. A loja virtual própria, ela é um caminho que a gente tem ele como um auxílio para a venda online, né? A venda vai acontecer no seu e-commerce. Ela é importante. E aí ela traz hoje outros benefícios para o pequeno e para o médio empreendedor, que é a visibilidade da sua loja física, que é a validação da sua marca no online, que é você ser encontrado ali no Google, não através só da sua marca, vamos dizer assim, mas também através do seu produto. Então, você vai de encontro à necessidade do cliente quando você está no digital com um e-commerce, com a loja própria, né? Então, ela tem outros objetivos além da venda exclusivamente. Agora sim, o número de lojas online no Brasil quase dobrou. Então, de cerca de 350 mil em 2019 para mais de 610 mil em 2023. Nessa avalanche de novas lojas, o empreendedor ele tem que decidir se vale a pena montar uma operação própria, que é um pouquinho do que você falou aí agora, como a e-commerce net, né? Isso. Ou optar diretamente para o marketplace. E aí, você começou a falar isso, eu queria que você explanasse um pouco mais acerca. Certo. Quais são os parâmetros que eu, que sou empreendedora, microempreendedora, tenho lá meu site do Crijós e tudo, quais parâmetros eu uso para decidir? Como você vai decidir? Como é que eu decido isso? Isso. O primeiro ponto que o empreendedor tem que ter em mente é o seguinte: alinhamento de expectativas. O marketplace, ele te traz volume, tá? Ele te traz certas facilidades, segurança na transação, logística, porém ele te cobra por isso. E ele te joga num mercado extremamente agressivo, onde você tem o Brasil inteiro ali disputando por preço, disputando por atendimento, disputando por reputação, e você vai concorrer com todo mundo. A sua loja própria é um ambiente seu, que você controla. E ela vai ter ali aquele cliente que quer um atendimento mais personalizado, que quer conversar com você, que está de olho naquele produto, que procura algo mais especializado.
Então, a primeira coisa que a gente precisa alinhar é o volume do marketplace. Hoje ele é maior do que o volume das lojas próprias. Com certeza, hoje quem lidera as vendas online é marketplace. E a expectativa que o empreendedor tem que ter é a sua loja própria vai ser o seu espaço onde você vai divulgar a sua empresa, onde você vai ter um volume de vendas e você vai ter um auxílio ali até na venda física, até na loja física, onde o cliente te encontra, vê o produto e vai até você. Já o marketplace, ele é diretamente nas vendas, com as regras deles, com as comissões deles, com os custos deles, mas ele afeta diretamente ali o volume de vendas. No site você consegue ter mais margem. As vendas que você faz em marketplace, existem estratégias para trazer esses consumidores para uma segunda compra na sua loja virtual. Então a loja virtual ela entra hoje nesse formato, tá? Para auxiliar na venda física, para auxiliar na venda em marketplace e para divulgar a sua empresa no digital. Então é importante eu ter também a loja online. Sim, é importante você ter e seguir as estratégias de divulgação. Existe um caso muito interessante que eu falo que é o seguinte: o consumidor hoje, quando ele entra no e-commerce de uma loja, ele vê ali os produtos, ele navega e ele já chega na loja com uma decisão de compra um pouco mais acertada. Ele já viu as opções, ele já se interessou. Então, o e-commerce local também hoje é algo que se tornou realidade. Na época que eu comecei, era o seguinte, muita gente fazia o seguinte questionamento: mas essa loja tem um e-commerce? Ela consegue ter um e-commerce? As pessoas não acreditavam que aquela loja de bairro, aquele empreendedor lá da sua cidade, tivesse um e-commerce próprio, porque ela achava aquilo um pouco difícil. Uhum. Então ela não dava muita credibilidade para isso e não acreditava nisso. Hoje não, hoje é o contrário, o consumidor, mas vocês não têm site? Né? É verdade, então, é isso aí. Hoje é o contrário, então o consumidor espera isso de você. E aí, eu volto a dizer, é a questão da expectativa. O seu site vai performar igual marketplace? Não, são realidades totalmente diferentes. Mas você precisa ter, assim como você tem a sua loja, organiza sua vitrine, prateleira e etc., você tem que ter um e-commerce organizado, porque aquilo ali é a imagem da sua empresa. Isso é um ponto importante que você tocou, e inclusive toca até numa das minhas fragilidades, né? Porque, por exemplo, na Cris Joias, a gente tem o site, já há um tempo a gente desenvolve, a gente testou várias maneiras de se trabalhar isso, e agora está no Marketplace, enfim. Mas aí quando a gente fala de Classic, a Classic a gente tentou fazer toda essa organização da loja própria e tudo, mas a loja física ainda estava se organizando. Uhum. Né? Então, em 5 anos, nós saímos de uma loja para 4 lojas. E aí, o digital fugiu do meu lastro, porque eu tinha que organizar o meu físico. A expansão do físico. Para eu poder ter uma gestão importante, interessante de estoque, para eu conseguir gerir esse meu digital que está no prelo. Uhum. Então, assim, ter essa visão, né, ela às vezes é doída, porque você quer estar ali na corrida, né? Eu quero estar na corrida, eu quero estar ali ao pé da linha de chegada, mas você tem que ter muito cuidado. E é isso até que eu quero perguntar para você, porque assim, tem um dado recente que aponta que mais de 65% das compras online no Brasil são feitas via Marketplace. Considerando isso, quando uma loja própria continua sendo uma aposta viável, né, quais os cuidados básicos que o empreendedor precisa ter antes de entrar no Marketplace para não se afogar na concorrência? Porque assim, são essas análises, por exemplo, que eu costumo fazer e às vezes eu até me perco, porque eu fico assim pensando tanto, né, para ter uma tomada de decisão, para eu não interferir na minha gestão do meu estoque físico, porque as minhas lojas físicas são muito importantes. Uhum. Então, às vezes, eu escuto assim, o cara tem uma loja física e falam que eu estou vendendo demais no Marketplace do Mercado Livre e tal, eu vendo muito. Aí um amigo outro fala, o Front está vendendo muito lá no Mercado Livre, mas a pessoa não está fazendo conta do que está saindo, né, por conta dessa concorrência. Né? Ela perde muito com o percentual ali. A margem é baixa. Às vezes ela não tem um conhecimento da precificação. A gente fala muito de precificação nesse programa. Quase todo programa a gente fala sobre precificação aqui. E aí eu penso muito sobre isso, sabe? Eu acho que daí até que vem essa pergunta, assim, quando é que essa loja ela continua sendo uma aposta viável? E assim, sendo ou não, quais são esses cuidados básicos que o empreendedor precisa ter? Ou antes de ter essa loja própria, ou antes de ter loja própria e estar no Marketplace, ou só de entrar no Marketplace, para ele não se afogar nessa concorrência, porque eu acho que isso aí é turvo demais para a maioria das pessoas, sabe? Sim. É um ponto importante. A loja virtual, ela se tornou praticamente uma questão padrão de uma empresa, de um comércio, né? Então, eu vou montar um comércio, eu vou ali providenciar meu ponto, etc e tal, e vou providenciar o meu e-commerce.
para que eu esteja, quando o cliente vier das redes sociais, ele tem um ambiente no virtual que ele está no ambiente da loja, para quando o cliente navegar no Google, que você esteja indexado e trazendo clientes para lojas. Então, ela faz parte ali do físico, da sua loja, de atrair novos clientes, né? Essa é uma função hoje da loja virtual. Já o Marketplace, ele é um ambiente que quando você for entrar nele, você tem que analisar alguns aspectos. O primeiro deles é a viabilidade. Então, por exemplo, a gente sabe que no Brasil, esse ano agora já vai mudar tudo, né? Nos próximos dias aí a gente vai ter novos modelos de tributação e tal, mas a gente sabe que isso é um desafio para o empreendedor. E a venda online, ela entra nesse desafio e traz diversos pontos que precisam ser analisados. Então você tem ali um vendedor que está em determinado estado que tem benefício fiscal, o outro que está aqui que não tem. Então por isso que aquele cara lá está vendendo muito mais barato do que você. Então analisar isso quando você vai entrar no Marketplace é muito importante, tá? Você vê a viabilidade daquilo que você vai colocar. O segundo ponto é você entender que o que você vende no físico e o volume que você vende no físico não é o mesmo digital. Tá? Existe produto que às vezes você vende ali 1, 2, 3 unidades por mês. Quando você entra para o digital, você vai vender 30 por dia. Parece exagero, mas não é. São casos que eu já vi acontecer de um item que sai 6, 7, 1 por semana, 2 por semana em uma loja. Quando ele vai para o digital, ele entra com aqueles itens dele que vende muito, aquilo ali não faz sucesso, e aí depois ele descobre que aquele item que sai pouquinho na loja dele, no digital performa muito bem. Então, essa análise de viabilidade, esse entendimento de que você está entrando para descobrir como atuar lá dentro, tá? Pode ter certeza. Praticamente ninguém entrou para vender em Marketplace, praticamente ninguém entrou para vender no online sabendo o que fazer. Você entra para descobrir. Por quê? Não se trata apenas de tecnologia, se trata de negócio. É um comércio eletrônico. Ele vem, antes de ser eletrônico, ele vem como comércio. Então você tem que saber ali precificação, forma de cadastrar, tirar as dúvidas do consumidor. Então você tem que fazer toda essa análise de viabilidade, tá? Que é algo que você já está acostumado a fazer no varejo, só que agora você vai fazer com as realidades do digital. E entender que quando você chegar lá, você vai aprender o que vai ter mais demanda, como que você vai enviar aquilo, qual que é o volume que vai sair daquilo, até o estoque que você tem disponível, que você chega lá no Marketplace e fala assim, tem 100 unidades desse estoque, desse produto. O Marketplace enxerga aquilo e fala, então ok, eu vou anunciar o seu produto. Você fala assim, não, eu tenho 2 unidades, o Marketplace fala, eu não vou fazer um anúncio porque você só tem 2. Então eu não vou colocar esse produto para vender. Entendi. Então até o estoque que você tem influencia como que você vai performar lá dentro. Entendi. Isso aí é muito interessante você falar. Inclusive eu não tinha essa informação. Mas sim. Olha, você fundou a plataforma própria do E-commerce.net, que hoje já está, né, com mais de 150 lojas, igual a gente falou aqui na introdução do programa, e a plataforma Digi. A plataforma Digi, inclusive, para catálogo digital, né, com direcionamento para o WhatsApp. Queria que você falasse, assim, que problema concreto que essas soluções, elas resolvem para quem está começando ou para quem está migrando para o digital. Porque fica parecendo assim, Ariane, pelo amor de Deus, não tem ninguém começando, não. Tem ninguém migrando para o digital, não, gente. Tem muita gente. A realidade não é aquela que a gente vê no Instagram, né? Sim, com certeza. No Instagram tá todo mundo no digital, sabendo mexer com IA, que não sei o quê. Tem 70%, 80% da população sofrendo aí com as mudanças tecnológicas. Por isso que a gente criou essa sequência de conversas, né? Pensando nessa coisa de modernizar o negócio. E aí eu queria que você falasse, assim, dos problemas concretos, porque eu acho que é importante a gente entender. E também, se você puder falar do investimento, porque às vezes o empreendedor está escutando a gente e fala assim, mas eu não tenho nem condição de mexer com isso. E não é assim, não é uma coisa tão, né, de investimento tão alto. E essa questão do investimento, ela é interessante porque, apesar de entrar em Marketplace não ter custo, ficar lá dentro custa muito. Caro, às vezes. É caro, né? É bem caro. Então, assim, o e-commerce, ele acaba, eu gosto de dizer assim, o mercado ele é bom que ele se organiza, ele se regula nesses pontos, né? Então, o e-commerce, ele custa mais barato do que vender em Marketplace. Ele te dá mais margem do que vender em Marketplace. Ele só não te dá o mesmo volume. Mas ele tem as suas vantagens, né? E ele ajuda no físico, que o Marketplace também não ajuda tanto. Então, você tem essas vantagens aí do e-commerce. Em relação à solução das plataformas, o que a gente tem é o seguinte,
A plataforma e-commerce net, ela é uma plataforma mais completa, mais robusta, né? Que compete com as principais plataformas de e-commerce do Brasil em termos de recursos, né? Em termos de funcionamento. E ela veio para solucionar aquele empreendedor da nossa região aqui que tem aquela dificuldade de entrar no digital. Então a gente faz a loja, faz o e-commerce da empresa e entrega ele pronto, funcional. E dá aquele suporte mais próximo, dá aquele suporte com mais atenção, que aquele cliente tenha sucesso na operação dele. Então a e-commerce net, ela é uma plataforma que integra com vários sistemas locais, né, da nossa região, para que o estoque, produto, pedido fique automático em relação ao sistema ali da empresa. A gente tem vários parceiros aqui na região com esse objetivo. E ela entrega essa solução onde o empreendedor que não sabe o caminho que seguir, a gente explica todo o caminho e quais são os desafios que ele vai ter ali para vender com o e-commerce, tá? O Digi, por sua vez, é uma plataforma que tem o objetivo de entregar uma solução mais simplificada, porque a gente percebeu que alguns empreendedores, eles não teriam a estrutura necessária para já começar vendendo em um e-commerce onde você tem que ter um gateway de pagamento, um gateway de frete, ter um controle de estoque. O gateway seria... Gateways são as ferramentas que vão intermediar o pagamento digital, a ferramenta que vai intermediar a logística ali, o cálculo do frete. E que você tem que contratar. E você tem que contratar. Só pra gente trocar em miúdos para quem está escutando entender, você gente. precisa contratar essas ferramentas, né, e colocar para funcionar no seu e-commerce. Então, fazer todo esse processo, existe alguns casos que você precisa fazer uma análise de risco de cada venda, né, para estar garantido, contratar um sistema de antifraude. Então, todo esse processo de uma plataforma mais completa de e-commerce, né, alguns empreendedores, igual você falou, às vezes está ali focado no físico e tal, não daria conta de rodar toda essa estrutura. Já o Digi, ele vem para simplificar isso para aquele empreendedor que quer algo menos automático. Menos automático em qual sentido? Ele consegue ter o catálogo dele de produtos, ele consegue estar indexado no Google, porém, na hora de finalizar a venda, o cliente fala, por exemplo, meu nome é Paulo, meu telefone é tal e eu estou comprando. E isso chega diretamente no WhatsApp do cliente. Então, o objetivo da plataforma é jogar pedidos no WhatsApp. Quando o cliente finaliza uma compra, você cadastra o WhatsApp da loja na plataforma, automaticamente uma mensagem é enviada para o cliente e para o vendedor, iniciando ali uma conversa, né, já daquela venda, com o que ele pediu, como que ele quer pagar e tal. E a partir dali, através de link de pagamento, chave Pix, alguma forma assim, o vendedor consegue concluir aquela compra. Então a grande diferença é essa. Na plataforma e-commerce net, a proposta é que seja tudo mais automático. E esse automático requer uma série de processos. Na plataforma Digi, a proposta é que a venda conclua de forma mais fácil, seja para aquele público que quer concluir uma venda rápida e que ela finalize ali no WhatsApp da empresa. E assim, eu gosto de conversar com você, Paulo, porque você é muito comercial. E às vezes quando a gente embrenha nesse meio, né, da modernização, de ir para o e-commerce, de ir para o marketplace, de trabalhar com inteligência artificial, boot dentro do negócio e tal, a gente fica meio perdido, porque é muita engenharia. Sim, sim. Muita engenharia da computação, muita digamos tecnologia. Assim. E a parte comercial, ela é muito importante para colar isso, né, para colar as coisas. E aí, essa visão comercial, ela faz muita diferença na mecânica dessa operação, não faz? Sim, eu costumo falar que programador, ele tem o hábito de resolver as coisas, né? Fazer funcionar. Esse é o objetivo dele. Isso aqui está funcionando? Está funcionando. Já o empresário, o que ele demanda é uma solução. Ele precisa que funcione. Ele precisa que aquilo ali entregue o resultado que ele está querendo. Então, existe uma diferença entre uma simples operação que vai funcionar, né? Algo que vai só fazer ali o que foi proposto, e algo que vai entregar o resultado que você está esperando. Então, quando você desenvolve alguma coisa, né, um software, se você falar assim, eu quero que o cliente clique, adicione ao carrinho, finalize o pedido e faz o pagamento. O programador faz isso de forma bem objetiva. Já a parte comercial fala assim, não, na hora que ele clicar, você tem que mostrar para ele que ele está tendo desconto. Você tem que mostrar para ele que vai ser entregue em 2 dias. Você tem que mostrar para ele que ele pode parcelar em 10 vezes. Porque isso não é uma questão de funcionar, é uma questão de informar, de comunicação, de comércio. É o momento que você tem ali para convencer o seu cliente a clicar no botão lá e finalizar o pedido. Então, essa visão comercial, ela é a virada de chave que faz o e-commerce performar bem. Você tem que entender que a comunicação ali, a venda, acontece no digital. Então, se você não comunicar bem, né, se simplesmente funcionar,
clique e confia. Não. Ele não vai confiar. Você não tem acolhimento, né? Você tem que ter a comunicação, você tem que receber as mensagens corretamente, o estoque tem que bater, tudo tem que estar certinho para que a operação aconteça da forma mais agradável possível para o cliente. Esses dias eu fiz uma viagem para fazer umas compras, né? De um bruto de semi-joia que a gente fabrica e tal. E aí não deu tempo. Aí a vendedora falou assim, mas Airo, você vai entrar no catálogo, eu vou te ajudar. Pelo catálogo e tal. Aí eu, tá bom. Aí entrei no catálogo, mas assim, extremamente rústico. Sim. Eu não tinha condição de fazer. Aí eu peguei pra ele e falei assim, vou printar a tela, vou te mandar e nós vamos conversar. Porque tem peça aí que tá assim, tá assado, eu preciso da peça de tal jeito. Então assim, aí já tem uma outra indústria que me atende que ela já tem um sistema digital totalmente diferenciado. Ela me dá ela me acolhe assim na hora de fazer o pedido. Entendeu? Eu consigo fazer uma coisa, personalizar e eu consigo fazer isso digitalmente. Então, lógico, investimento. Você olha para um para o outro, você fala assim... Você sente a diferença, Você sente a diferença. Você olhar para um trem falsificado e um trem original. Você fala assim, isso aqui a gente consegue entender. Então, e aí isso traz essa coisa da visão comercial. Como é que esse cliente está entendendo, né, esse processo, né? Na prática, o que você viveu foi um cliente, uma empresa, né, que pensou assim, vamos desenvolver algo que vai ser útil, vai solucionar o problema ali, pensando do ponto de vista comercial, funcional, né, daquilo, e outra que falou assim, não, vamos só colocar aqui e a gente vai dando um jeito, a gente vai resolvendo. Isso é um quebra-galho. Funciona, só que não da maneira como deveria ser. Então, essa é uma grande diferença que tem. Para não jogar dinheiro fora, né? Gente, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente vai voltar mais aqui com o Paulo. O Paulo que é engenheiro da computação e atua há mais de 15 anos com vendas online, plataformas de e-commerce e consultoria em marketplace. Esse programa de hoje ele faz parte de uma série que a gente está fazendo sobre como modernizar seu negócio. E aí será uma sequência de conversas pensadas para te ajudar, para ajudar quem empreende a ajustar os processos, descobrir soluções simples, entender como a tecnologia pode impulsionar os resultados sem complicar a rotina. E nós falamos bastante nesse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar sobre erros básicos que muitas lojas cometem aí nesse processo de vender via internet. Vamos falar, inclusive, sobre o investimento mínimo viável para ter uma loja funcional, competitiva, sem promessas milagrosas, porque aqui nós trabalhamos empreendedorismo real. E vamos falar sobre essa proliferação de marketplaces e de canais de venda, né? Quando é que faz sentido para o empreendedor depender exclusivamente de um canal, ou quando é fundamental ele diversificar para não ficar refém. Enfim, a gente tem muita coisa para falar no segundo bloco. Se você perder um pedacinho desse primeiro bloco, não se preocupe, você sabe, quando a gente encerra aqui na Rádio Universitária, a gente está com um podcast disponível na íntegra no nosso canal lá no YouTube. Então vai lá na Empreendedor em Ação, clica no sininho, toda semana você recebe as notificações dos novos episódios. Nos próximos, eu prometo, estarei com a voz melhor, mas enquanto não, aproveite essa rouquidão. E hoje eu tô com 2 Paulos aqui, sem minha fiel escudeira Vanessa, para fazer piadinhas. Mas enfim, segue a gente lá, me segue também no @ariane_reinventa para ficar por dentro desse nosso cronograma aqui. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu quero agradecer aos nossos apoios culturais, ao apoio cultural do Cicobi Credinor, da Novais Empreendimentos, da Impremix, da Crijóis, da Classic Men's Club e da Fadenor para realizar esse programa. Fique com as músicas do Paulo, dá uma arejada aí na cuca e daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina.
calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então aqui, gente, com o nosso segundo bloco do Empreendedor em Ação, esse programa semanal de aprendizado para profissionalizar e desenvolver sua empresa, para você também se ater ao seu desenvolvimento pessoal. Hoje, mais uma vez, vou falar aqui, né, que estou com essa vozinha rouca, mas com muita energia, porque a gente está trabalhando um tema muito interessante, de uma série que nós criamos aqui, que é a série Modernizando Seu Negócio. Será uma sequência de conversas pensadas para ajudar quem empreende a ajustar os processos, descobrir soluções simples, entender como a tecnologia pode impulsionar resultados na prática mesmo, sem coré-coré, né, naquela realidade nossa empreendedora de todo dia. E hoje eu estou conversando aqui com o Paulo Henrique Martins Sidônio, que é engenheiro da computação, tem uma visão comercial muito bacana, e assim acompanhou, né, a transformação do comércio digital por dentro e sabe onde o empreendedor costuma tropeçar e onde o empreendedor também pode crescer. O nosso programa tem o apoio do Sicoob Credinor, da Novais Empreendimentos, da Impremix, da Cris Joias, da Classic Men's Club e da Fadenor. E se você perdeu um pedacinho do primeiro bloco, não se preocupe não, porque encerrando aqui, o programa fica disponível na íntegra lá no nosso canal no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Já vai lá e se inscreve, se você ainda não se inscreveu, para você receber as notificações semanais. Me segue lá também no @ArianeGaldino_Reinventa, para ter notícia da nossa programação. Lá a gente fala sobre dicas de vendas, de empreendedorismo, liderança feminina, liderança. Você fica sabendo de eventos, você fica sabendo de muita coisa. Me segue lá. E se você tiver interesse em ser um apoiador cultural, ou quiser falar pra gente aí, dar sugestões de temas, de entrevistados, manda e-mail pra gente no empreendedoremaçãomoc@gmail.com. Voltando aqui, Paulo, muitas lojas novas cometem erros básicos. Então, por exemplo, fotos, descrições ruins, falta de gestão de estoque, falhas no frete. Na sua experiência, quais desses erros são os mais fatais para a conversão, né, para aquilo virar venda, ou até mesmo para reter o cliente, para fidelizar esse cliente? Certo. Hoje, os erros mais fatais, vamos dizer assim, né, que a gente tem numa operação de quando ela vai entrar para venda online, é a gestão de estoque, tá? É uma dificuldade que muita gente tem. Acontece aquele caso de vender e não ter, né? De ter que cancelar uma venda. Na loja própria, né? No e-commerce próprio, isso gera uma visão negativa da empresa, naturalmente, né? Como você fez uma promessa de venda e não tem aquele produto para entregar. E no marketplace você é punido por isso, né? Existe um ranqueamento, né? Onde você tem uma reputação e quando você vende e não tem o produto, existe uma punição ali que vai afetar essa reputação. Então, essa gestão de estoque é importantíssima, né? O segundo ponto que eu vejo é uma questão de cadastro. O cadastro, ele tem vários benefícios
E a gente tem que entender o cadastro como um investimento, algo que você está fazendo, né, para colher frutos. Então, um cadastro bem feito, um cadastro explicativo, com várias fotos de qualidade, com informações técnicas do produto, com informações comerciais que vendem aquele produto, que convencem o consumidor a comprar, que tiram dúvidas de possíveis problemas. Então, se o produto tem uma característica que você acha que poderia gerar alguma situação na hora que o consumidor vai receber, você não pode deixar de falar ela, porque senão você vai gerar várias devoluções. A pessoa compra achando que é uma coisa e na hora que chega é outra. Então, fazer um cadastro bem feito é um ponto importantíssimo para você entrar bem no digital. O segundo ponto é planejamento, tá? Você entender que você está entrando em um modelo de venda, você está entrando em um mercado que vai ter uma realidade diferente e você precisa se planejar para enfrentar essa realidade e aprender. Como eu falei no bloco anterior, ninguém entra ali sabendo tudo que tem que fazer. A gente vai aprendendo, vai modelando, vai encontrando os caminhos, encontrando as possibilidades. Então você se planeja, se organiza para entrar lá no marketplace e saber que o seu caminho ele vai ser traçado ali, né? Você tem um planejamento para estar ali dentro, mas o seu caminho vai ser traçado ali com muito aprendizado, na prática, né? No dia a dia. Então, para mim, os principais erros são esses. E tem um específico de marketplace que é entrar com um mix muito grande de produto ou entrar em vários marketplaces. A recomendação nossa é que você entre com um mix reduzido. Como eu disse, você vai fazer uma análise antes da sua viabilidade dentro daquele item. Procure itens que têm grande demanda, isso é muito importante, tá? Item que já tem uma demanda nacional aquecida e que você tem viabilidade para entrar, são grandes oportunidades, tá? Então, você entrar com os seus melhores itens, né, que você é mais competitivo, não aquilo que vende mais na loja física, mas aquilo que você encontrou maior capacidade de venda no digital, tá? E focar em um marketplace, conseguir reputação, conseguir volume, conseguir ali ter uma performance boa naquele marketplace em específico. Então, para mim, os principais erros é a questão da gestão de estoque, a questão do cadastro, e em específico, no caso do marketplace, você tentar entrar em vários, né? E tentar entrar com muita coisa. Esses erros, normalmente, são fatais para a operação. Show. Ô, Paulo, qual que é o arroba da sua empresa no Instagram? @ecommercenet. E-commercenet é SOMMERCENET. Pronto, porque tem 2 M's, viu, gente? Porque aí vocês já podem seguir o Paulo, porque se vocês estão escutando esse programa, né, pensando assim, poderia ter uma consultoria, né, Paulo? Faz contato lá. Não, é só procurar a gente lá. No arroba, que é E-commercenet, dá essa consultoria, tá bom? Ô, Paulo, e assim, o que você acredita que seja um investimento mínimo viável para ter uma loja funcional e competitiva, mas assim, a gente sabe, né, sem promessas milagrosas, sem aquela coisa, né, que o povo fala assim, você vai ser milionário em 7 dias, faça isso, enfim. O que vale mais? Gastar com marketing, com logística, com fotos ou com organização interna? Olha só, o e-commerce ele tem uma vantagem que é o seguinte, diferente de uma loja física, onde você precisa ter vários recursos ali disponíveis já de imediato. Então você precisa ter um ponto bem localizado, numa região bem localizada, você que precisa ter fluxo, você precisa ter toda uma estrutura física, vendedores, caixa, atendimento, uma série de coisas para estruturar uma loja física. O e-commerce tem uma possibilidade que eu sempre falo, que é interessante, que é permitir que você vá desenvolvendo aquilo, você vai melhorando e vai crescendo com o tempo. Então você pode ter a sua loja virtual estruturada, viabiliza para ela estar integrada ao seu sistema. Depois você vai começar ali a fazer um cadastro bem feito de produtos. E depois que aquilo ali estiver funcional, estiver bacana, estiver com uma proposta boa, você viu que está competitivo, eu falo muito da questão da oferta. E oferta não é desconto, é o que você está oferecendo. O que você está oferecendo? Estou oferecendo um produto de qualidade, com preço bom e com uma logística bacana. Se você precisar, você tem um bom atendimento. Isso é sua oferta, tá? Então, você tem que montar isso com bastante tranquilidade e ver a viabilidade disso para você ser competitivo. Então, o e-commerce permite essa entrada gradual. Você consegue... Você aprende com a experiência, Isso, né? Você vai melhorando a cada dia e rodando cada ponto, né? Por exemplo, o marketing digital que você falou. Você vai rodar ele ali no momento que for a hora de se fazer isso, que você já tiver com a sua plataforma estruturada, que você já tiver com os produtos cadastrados. Você não precisa estar gastando o dinheiro do marketing antes de você terminar as outras coisas. Entendi. Então, o e-commerce permite isso.
Hoje, o que acontece? Você precisa, dentro do seu planejamento, buscar uma viabilidade de investimento ali em marketing digital. Isso vai variar de negócio para negócio. Então, tem empresa que eu vejo que vai investir R$1.000 por mês no tráfego. Tem empresa que eu vejo que vai investir 5 mil. E tem empresa que eu vejo investir 50 mil no tráfego. Isso da nossa região, tá? E é claro que existem grandes players que investem milhões e outras contas nesse sentido. Mas vai variar nesse sentido, de acordo com o seu planejamento, um valor que você dá conta de sustentar, que você dá conta de buscar a viabilidade daquele valor, que é fazer aquele valor se pagar. Eu investi 1.000 e vendi 5 mil no primeiro mês. Eu investi 1.000 e vendi 10 mil no segundo mês. Opa, peraí, agora eu posso investir um pouquinho mais. Então você faz isso de forma gradual. Para fazer a implantação de um e-commerce, né, existem vários processos. E aí, dentro da e-commerce net, o nosso processo já é um modelo onde a gente fornece a plataforma junto com a implantação, tá? Então, o cliente ele vai gastar ali algo em torno de R$2.000 para ter o e-commerce dele implantado, certinho, tudo funcionando. Inclui treinamento, capacitação para a equipe, inclui todas as integrações, todo o suporte técnico necessário, tudo que a loja precisa para ter o seu e-commerce completo. Razoável, né, Paulo? É um valor, assim, igual eu falo, é mais barato do que se manter em marketplace, muitas vezes. E aí, a partir disso, ele vai usar a estrutura que ele tem, obviamente, né? Questão de estoque, essas coisas, para atuar no e-commerce. Uma vez aquilo ali performando, ele consegue pôr um estoque exclusivo para o e-commerce, porque ele já sabe que já tem demanda, ele consegue fazer. Mas é bem importante que ele entenda que o gasto que ele vai ter, assim, que ele precisa se planejar, é o gasto com tráfego, né? É alguém ali que vai fazer a divulgação da loja dele, que vai fazer a loja dele ser uma loja em uma rua bem movimentada. É como se você fizesse pessoas literalmente passar na frente da sua loja. Esse é o trabalho do tráfego, que viabiliza toda a parte da venda online. Então, nessas faixas de valores, ele vai conseguir. Existem plataformas que o cliente consegue contratar sem pagar nada. Mas aí, na hora de implantar, ele vai ter que pagar uma agência, vai ter que pagar uma empresa para fazer a implantação. Então, o modelo acaba sendo sempre esse. No caso nosso, a gente já oferece tudo pronto para o cliente. No caso de algumas outras plataformas, você precisa contratar uma agência que vai trazer aquela plataforma para você e vai fazer todo aquele processo que normalmente o empreendedor não sabe fazer, que são as integrações, personalização, essas coisas. A parte da engenharia ali, Isso, né? fazer o negócio funcionar, vamos dizer assim, né? Então, esses são os investimentos hoje que uma empresa vai ter para montar a sua loja virtual. Para ingressar aí no mercado. Isso. Show. E assim, considerando que o mercado se consolida, é cada vez mais competitivo, tá? Cada vez mais segmentado, né? Enfim, que brechas ou nichos que ainda são interessantes para pequenas operações entrarem e se manterem competitivas? Você tem essa visão? Você tem esse radar? Conta para nós aqui. Tem espaço hoje, assim, para um pequeno competidor brigar com players maiores? Porque eu gostaria de brigar com o Canui, né? Por exemplo. Enfim. O que acontece? A gente tem que encontrar oportunidades, porque é um mercado extremamente competitivo. Eu costumo falar o seguinte, muita gente fala assim, Paulo, como é que funciona a questão de sites, site institucional, e-commerce e tal? Eu falo, gente, e-commerce é como se fosse a Fórmula 1 dos sites. Tem muita gente envolvida, muita gente capacitada, muito dinheiro, e o que eles querem é alto desempenho. Então, é um negócio ali bem robusto. As oportunidades, elas vêm de diferenciais que a gente consegue encontrar através da oferta, daquilo que a gente vai oferecer para o consumidor. E existem algumas barreiras que os grandes não conseguem vencer. Então, produtos que o frete, por exemplo, é um pouco mais caro, produtos que têm uma logística mais dificultada. Dou o exemplo das lojas de material de construção. Então, você tem um e-commerce hoje de loja de material de construção, vende, porque você vai estar trabalhando ali de uma forma em que, em grande parte do seu mix, um competidor lá de São Paulo não consegue atender o cliente aqui de Montes Claros. Entendi. Né? Outro ponto é o senso de urgência. Esse os marketplaces têm resolvido cada vez mais. Então, você tendo ali, eu vejo questões de lojas de informática, algumas coisas assim, que a pessoa precisa, tô precisando de um monitor agora. Precisando de um carregador. Tô precisando de um carregador. Aconteceu comigo esses dias. Então, você não vai ter ali nem 2 dias, nem 3 dias para receber aquilo, você precisa daquilo de imediato, né? E outro ponto que existe uma oportunidade é na personalização de produtos, né? Na entrega mais pessoal ali para um consumidor. Então, a gente tem a gente viu um case de Janaúba, que é
uma loja, que tem inclusive loja aqui no shopping, que é da Soraya, e ela vende pro Brasil inteiro, vende marketplace. Qual que é o produto? O produto dela é roupinha para bebê. Ah, tá. É enxoval de bebê. É algodão doce. Algodão doce, sim, isso. Eu conheço, é bem legal. Bem legal, e ela performa muito bem na Shopee, ela performa muito bem no Mercado Livre, isso tem uma estrutura interessante, já bem robusta. Então, assim, a gente vê que é possível, é possível. O que a gente tem que buscar é se diferenciar, aprender, ver como é que a gente pode atuar lá dentro e buscar a viabilidade disso. E entender o mercado, né, Paulo? Entender o mercado. Igual, por exemplo, eu tava lá em BH na casa da amiga minha, ela falou assim, papel higiênico tá acabando. Deixa eu... peraí que eu vou entrar na Amazon aqui. Aí eu assim, você entrar na Amazon pra comprar papel higiênico? Ela falou... Aí eu falei assim, cara, comprou no mercadinho aqui do lado. Eu, né, pessoa da loja física. Como é que fala? Promovendo a conscientização acerca da economia do localismo, né? Falando, cara, compra aqui no mercadinho do lado e tal. Falando, área, não tem tempo pra isso não, tem que trabalhar. E ela trabalha online, né, e tal. Não, eu peço aqui, ó, na Amazon. Eu peço agora, à noite tá aqui. Né? Porque provavelmente... Tem uma logística próxima. Tem uma logística muito próxima dela ali e que, inclusive, a coisa já leva pra lá, né, isso, Paulo? Sim. Algoritmo, não sei se é algoritmo que a gente fala, mas assim, já tem um movimento que já vai levar para ali, não vai? O algoritmo ele trabalha para fazer essas otimizações, né? Então, o Google gosta muito disso. O Google trabalha muito com geolocalização. E isso é uma das vantagens também de ter o seu e-commerce. Porque o Google, por mais que você vá competir com grandes players que estão fazendo grandes investimentos, quando alguém procura ali e vai rolando a busca do Google e vai para a busca orgânica, o Google tende a trazer quem está perto de você. Então você está acostumado a ir lá no Google e colocar, nossa, eu estou precisando dar um presente, preciso comprar uma joia para alguém, vou procurar uma joalheria em Montes Claros. Então o Google vai entender essa necessidade sua e olhar onde você está e trazer aquele resultado para você. Porque ele sabe que o que vai demorar 7 dias, 5 dias não vai te atender. Sim. Então você acaba buscando ali um presente, alguma coisa e encontrando ali na sua região alguém que vai te atender. Essa é a importância de estar lá. E estar lá com o produto, porque muitas vezes a pessoa às vezes não lembra da loja, mas lembra do que ele está querendo. Então, precisando de um colar em Montes Claros para presente, ele te acha. Então, essa dinâmica é muito funcional, né? Isso é um ponto importante. Às vezes você joga lá e o Google fala assim, compartilha a sua localização, tá? É importante você compartilhar para ele trazer resultado. Justamente. E ele sabe que isso funciona, né? A gente tem hoje uma diferenciação entre e-commerce e delivery. Mas querendo ou não, o delivery é uma modalidade do e-commerce. É uma compra digital ali mais imediata, né? É uma compra ali que vai ser entregue na hora. Aqui a gente tem o caso das Casas Bahia, por exemplo, aqui em Montes Claros. Você entra no site das Casas Bahia ou no aplicativo, você compra, eles têm proposta de entrega com 2 horas. Então você compra um notebook, compra uma TV, alguma coisa, tem opção de entrega com 2 horas, opção de retire com 2 horas. Então eles entenderam essa necessidade do consumidor e tem ficado cada vez mais ágil, cada vez mais fácil, né, comprar e receber ali de imediato seu produto. Do senso de urgência, né? O segmento de farmácia é um segmento interessantíssimo, onde as pessoas têm o hábito e gostam do clique e retire. Então a pessoa está ali no trabalho, a pessoa está ali no momento dela e fala assim, nossa, eu estou precisando comprar tal coisa na farmácia. Tenho a minha criança em casa, estou precisando comprar fralda e lenço umedecido. As pessoas, por algum motivo, sentem uma grande facilidade em pegar o celular, fazer a compra e escolher a opção de retirada. E depois, na hora que ela sai do trabalho, ela passa lá e quer chegar lá com a compra dela pronta. É isso mesmo. Então, é bem interessante essa dinâmica, sabe? Cada segmento tem sua... Assim, no comércio a gente vive muito isso, né? Igual assim, nas nossas lojas físicas, a gente vive muito isso, assim, o tempo todo. Ontem mesmo, a gente tem, né, a entrega, tem o rapaz faz a entrega pra gente. Ontem ele não tava dando conta de entregar. Aí eu falei assim, o que você precisa entregar? Leonardo fala assim, você foi entregar com a caminhonete a diesel? Eu tive que ir. Aí, tipo assim, tinha 3 entregas que tinha horário, ele não tinha como fazer. Aí eu falei assim, me dá aqui que eu vou fazer. Aí eu fui fazer as 3 entregas, né, e tal, pros clientes. Aí teve um cliente que falou assim, você que é a dona da loja? Eu falei, nossa, muito importante, a dona da loja trouxe pra mim. Eu falei, pois sinta-se importante, vim trazer. Se precisar de novo, eu trago de novo. Então, assim, a gente vive isso. Muito na prática também, né? O cliente liga ou manda o WhatsApp, chega nas nossas plataformas lá. Hoje a gente está utilizando o Kentro, né? Que está ajudando muita gente a organizar os leads. Parte de atendimento, né? A performance e tal, que isso era um gargalo, assim,
o ano passado e eu fiz uma campanha com as equipes para eles entenderem. Esse ano a gente já está bem melhor, mas a gente ainda precisa melhorar mais. E eu gosto de falar, às vezes, das coisas que acontecem comigo ou com os amigos que são empreendedores aqui, porque essa é a prática. A prática ela não é fácil. Você vai implementar o seu negócio no e-commerce, não é simples. Às vezes você fica ali, você faz uma programação de 2, 3, 6 meses para você colher um resultado, ou não. Ou não, porque aí você ainda tem que ter aquela mentalidade assim, eu vou abraçar meu erro, entender onde é que foi, o que foi, se isso é pra mim, se isso não é, porque pode acontecer também, né? Porque assim, nem todo segmento você vai conseguir fazer uma coisa, performar bem no e-commerce, não tem isso? É isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe uma situação que é o seguinte, sempre quando chega um cliente pra gente, a gente pergunta qual o segmento seu de atuação. Por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente já consegue fazer um diagnóstico e identificar e falar, olha, eu sou bem sincero quando eu converso com alguém que me procura, né, que procura a nossa empresa querendo um e-commerce. Eu pergunto o segmento e explico para ele as questões daquele segmento. Então, quando a pessoa chega, olha, eu tenho uma joalheria, eu tenho uma farmácia, eu tenho uma loja de material de construção, eu tenho ali... Esses segmentos, assim... que as pessoas muitas vezes já têm o hábito de comprar no online, performam bem, com mais facilidade, onde a pessoa não tem muita dúvida do que ela está comprando, né? Então, a gente fala, olha, você tem uma certa facilidade que só de você ter o e-commerce, você já vai ter demanda, você já vai ter pedido. Vou vender, assim, milagrosamente, mais que todo mundo? Não. Mas se você tiver o e-commerce, vai ajudar nas suas vendas do WhatsApp, vai ajudar nas suas vendas de forma geral na loja física e vai trazer venda no digital, já no online, ali, venda automática para você. Então, alguns segmentos isso acontece na maior facilidade do mundo. Outros segmentos, a gente teve um caso de um cliente que vende portas e janelas e tal, que já é um segmento bem nichado, mais específico, onde o e-commerce fazia o telefone dele tocar o tempo todo. E que depende de muita informação, né, Paulo? Muita informação, tamanho de porta, para que lado vai abrir, uma série de coisas. Assim, não é algo que se compra com muita simplicidade. Mas o e-commerce dele fez construtoras acharem o produto dele, o e-commerce dele fez o telefone dele tocar mais, né? Entendi. Então, essa é a dinâmica. Um segmento que você vai ter ali a venda acontecendo no online, outro que você vai ter a venda começando no online e terminando no físico, outro que vai começar no online e terminar no WhatsApp, e assim por diante. Então, realmente, essa questão do segmento dá uma diferença. E quando o cliente vem, a gente é bem sincero, olha, faz dessa forma que no seu caso funciona assim. Você não vai ter uma enxurrada de pedidos, porque não é uma questão nem minha nem sua, é uma questão do consumidor. Então, a gente traz essa clareza aí pro empreendedor que está montando o seu e-commerce, saber em que terreno que ele está entrando e como que ele vai atuar lá. E assim, por exemplo, eu vou falar do Google Negócio. Né? Tem muita gente que não sabe nem para onde vai. Sim. O Google Negócio. Sim. E se você for pensar bem, é uma prestação de serviço que o Google faz para o empreendedor que é importantíssima e é gratuita. Gratuita, isso que eu ia falar. Né? Né? Então, assim, empreendedor entra ali no Google, faz todo o cadastro e tudo. O Google vai te mandar uma correspondência, porque você tem que ter uma checagem, Fazer né? uma validação por telefone, correspondência. Isso, validação telefone, modelos. e-mail. Faz uma validação geral, né, Paulo? E assim, não é nada tão complexo, mas é algo que você precisa fazer. Sim. Porque o Google Negócio é o catálogo. Traz credibilidade. Antigamente, traz credibilidade. Então, às vezes, seu negócio ele não vai bombar no e-commerce e tudo, mas ele precisa ter ali uma vitrine, né, virtual para o cliente decidir. E o cliente, ele tá debochado. Eu tô falando cliente, eu também sou cliente, eu também sou debochado, assim, às vezes eu entro com o celular, com o site na mão, olhando o preço, e aí eu vou lá no Google List, filmo o trem lá, por exemplo, eu tive que comprar um armário. Aí eu cheguei, olhei e falei assim, gente, eu acho que eu vi esse armário na internet, em algum lugar que eu tava olhando, assim, pesquisando preço por alto. Mas fui na loja física, porque eu tenho essa coisa, assim, de comprar no comércio local, sabe? Aí eu fui, olhei e falei assim, gente, aí eu peguei Google List, né? Olhou lá e já trouxe pra mim. Aí eu fui lá na aba de shopping e já olhei na aba de shopping o mesmo armário, né? Em várias plataformas, de vários preços, várias condições e tudo. Com montagem, sem montagem e tal. Comprei na loja física. Mas assim, eu tava lá conversando com o vendedor. Minha jornada, o digital apareceu. Apareceu ali. Entendeu? Fez parte, né, da sua decisão, fez parte de onde você foi. E aí,
essa série, né, como modernizar seu negócio, a gente trouxe até por conta das experiências desses últimos 2 anos de programas aqui, de muitas conversas a respeito. A gente percebe que ainda tem muito empreendedor que ainda está apoiando, mesmo com o evento da pandemia. Não está no digital da forma que deveria estar. E as oportunidades são muitas. Eu costumo falar o seguinte, tem empresa, né, que monta o e-commerce e fala assim, Paulo, mas eu não tive venda, a venda não chegou, a venda não caiu e tal. Será que tem alguém acessando? E aí a gente tem os números, fala, sua loja teve 10 mil visitas, teve 5 mil visitas esse mês e tal. Ah, mas o povo não compra. Eu falo assim, mas estão acessando, às vezes não estão comprando no online. Estão te vendo. Mas estão te vendo e estão indo na loja física, estão chamando no WhatsApp e tal. E aí eu trago um caso que é bem interessante. Cliente com 6 mil itens no site. Aí ele faz uma primeira venda. Primeira venda que ele faz é o quê? Um produto com preço errado. Aí ele fala, Paulo, mas 6 mil o cara foi comprar com preço errado? Eu falo assim, você sabe por que ele comprou com preço errado? Por quê? Porque foi a melhor oferta dos 6 mil. Então tem gente vendo tudo. Tem gente vendo tudo aí. Erra um outro para você ver. Então, o que eu falo que manda nesse negócio é a oferta. É a oferta. Se tiver agradável, igual nesses segmentos mais urgentes, por exemplo, farmácia, como por exemplo, se você não falar lá que você vai entregar rápido aquele produto, a pessoa não quer. Não quer. Se você não falar, se você falar que vai demorar, aí que ela não quer mesmo. Então, você entra no e-commerce, viu o produto, pô, tô precisando desse medicamento, te entrega em 4 dias? Ah, não dá. A pessoa não vai querer. Agora, você entrou no e-commerce, te entrega em 1 hora, você compra. Então, a oferta é esse ponto. Então, muitas vezes a gente duvida. Será que as pessoas estão acessando? Elas estão vendo. Mas você ainda está naquela mentalidade de que elas comprariam de qualquer jeito. E elas não compram de qualquer jeito. Elas vão comprar se você trabalhar bem aquela oferta, se o produto estiver cadastrado. Faz um vídeo, coloca um vídeo mostrando o produto, o detalhe. Pesquisa o preço. Qual que é a média de preço desse produto a nível nacional? Porque eu estou na internet, eu estou a nível nacional. Ou pôr um preço competitivo. Não precisa ser o menor preço. Mas não adianta você colocar lá o produto por 200 e tá todo mundo vendendo por 100. Então você coloca um preço competitivo e coloca as condições. Vou te entregar rápido, você pode devolver se você não gostar. Deixa aquele explícito pro consumidor, para você ver se você não vende. Então é bem interessante esse aspecto. A gente tem que trabalhar a mentalidade do digital, do comércio digital. Comércio digital. Entendeu, né, gente? Comércio tem que ter uma visão comercial mesmo aguçada com relação a isso. Mas, já no final do nosso segundo bloco, e para fechar o nosso programa, né, dessa série, Modernizando Seu Negócio, eu queria que você falasse para a gente o seguinte, olhando assim para os próximos 3 a 5 anos, para as médias, isso, né, curto, médio, como é que você vê a evolução do comércio digital no Brasil? Quais as mudanças, em termos de logística, tecnologia, comportamento do consumidor? O que deve definir quem sobrevive e quem some? E que conselho direto que você daria a quem quer modernizar o negócio sem gastar além do necessário? Eu sei que é uma pergunta, assim, complexa, que pede muita previsibilidade, mas pela experiência que você tem desses 15 anos, eu acho que você consegue dar uma dica, assim, né, certeira para nós. Há muito tempo atrás, eu estava assistindo um jornal, mais de 10 anos e tal, e um especialista em mercado, ele analisando a questão da evolução do comércio digital, das vendas online, ele usou uma expressão, né, que meu pai, ele também viu isso na época e falou, isso é interessante, que o cara falava assim, ou você é ponto .com ou você é ponto final. Então as empresas hoje têm que estar no digital, tá? Da maneira que ela achar aquilo ali viável. Então, assim, a dica que eu dou, assim, o que eu acho que vai ser da evolução dos próximos 3 a 5 anos, as novas gerações, elas vêm cada vez mais conectadas, elas vêm cada vez mais com o celular na mão, para fazer ali compras, para fazer a sua interação, né? A atenção, né? A audiência continua sendo um dos grandes ativos da internet. Então você tem audiência para consumir, você tem audiência para entreter, você tem audiência para ensinar. Então essa audiência é o que manda. Muito cliente fala comigo assim, vamos fazer uma live shop. A live shop, ela funciona com quem tem audiência. Se não tem audiência, ela não vai ter aquele resultado. Então por isso muita empresa faz com influenciador, faz com parceria. Os marketplaces hoje, eles estão pegando firme agora na questão da indicação do programa de afiliado.
programa de afiliado da Shopee, programa de afiliado do Mercado Livre. Por isso que a gente tem visto muito isso. Eles estão fazendo por quê? É uma reação ao TikTok Shopping, que entrou nesse formato, né? Que é um marketplace onde as pessoas que estão na rede social é que fazem a venda. Então, eles estão reagindo aí nesse programa de afiliados para entrar nesse modelo, né? Onde as pessoas fazem a divulgação e vendem. Então, eu acho que para os próximos anos isso deve ficar cada vez mais forte, com gerações cada vez mais conectadas e com modelos cada vez mais eficientes de logística, de pagamento com segurança, né? Você vê aí o Pix, o quanto facilitou. Então, antes você tinha a venda no cartão e no boleto. O boleto demorava até 48 horas para confirmar o pagamento. Sim. Após a confirmação, o seu pedido iria ser preparado. E era uma complicação. Hoje não, você paga com Pix, confirma instantaneamente e aquele pedido já pode ser enviado. Então, eu acho que o digital, nos próximos 3 a 5 anos, ele vai crescer mais, tá? Ele vai trazer novos modelos de venda, novos modelos de interação com o consumidor, com as mídias sociais. E quem quer participar, assim, quem quer entrar de uma forma mais assertiva, sem perder dinheiro, tem que começar através ali das redes sociais, partir ali para ter a sua loja própria, partir ali para ter o seu e-commerce, montar a sua estrutura digital, passar a existir ali no mundo digital de forma eficiente, tá? Com as expectativas certas para cada modelo, com as expectativas certas para cada forma que você for trabalhar ali no digital e com o investimento correto para cada um. E aí você vai ter os resultados, né? E vai estar preparado para essa mudança, que são gerações futuras que vão viver isso aí. É o mundo digital o tempo todo, né? É isso aí. Não é de um dia para o outro, é uma construção, né? Eu lembro quando veio a pandemia, que nós tivemos que fechar tudo, né? O que salvou a Crijóis, por exemplo, foi o site. Porque a gente já tinha um site montado. Já estava estruturado. A gente tinha como, né, fazer a divulgação do produto, link de pagamento, organizamos o delivery e tudo. A Classic, a gente estava começando o negócio, né? Eu lembro que a gente tinha acabado de receber as caixas da fabricação. Primeira vez que a gente fabricou produto, né? Chegaram os calçados, os cintos, as carteiras. Primeira vez, tanto de caixa, o entregador entrando na loja, eu chorando, olhando as caixas. Falei, gente, como que eu vou fazer? Como que vai fazer? Respirei e falei, bom, para eu montar uma plataforma do dia pro outro é complexo. Mas a gente ainda tentou, né? Você lembra? A gente ainda tentou e tal. Mas o negócio evoluiu para eu melhorar, por exemplo, o meu Instagram. A maneira como eu comunico essa marca, como me posiciono e tal. Então, assim, e tudo muito... Tem que estudar, tem que entender, tem que observar. Ali na prática, testar, errar, acertar, né? Isso tudo faz parte. Então, a mensagem é, você pode começar a modernizar o seu negócio hoje para você, daqui 2 anos, daqui 1 ano, sei lá, né, 6 meses, 1 ano, você tá em vias de acompanhar esse mercado. Hoje, né? Já é necessário. No futuro vai ser essencial. Mais ainda, né? Não. Paulo, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Você vê, já acabou. Eu que agradeço. Não, bate-papo muito bom, bem rápido. Mesmo. Obrigada mesmo. E assim, você que está nos escutando, espero que você aproveite bastante tudo que a gente falou aqui hoje. Viu, Paulo? Obrigado pela sua disponibilidade. Eu agradeço a todos pela audiência, por ouvir a gente e a oportunidade aí, a rádio, a todos vocês, a Ariane, pelo convite. E estamos aí. Precisando, é só procurar. Precisando, @eCommerceNet. Vai lá no Instagram, eCommerceNet com 2 M's, viu, gente? Já segue. O Paulo tá lá com a equipe dele à disposição. Obrigada, viu, amigo? Obrigado. Gente, é isso aí. Hoje nós tivemos esse bate-papo da série Modernizando Seu Negócio. É uma sequência de conversas pensada para te ajudar quem empreende, a ajustar os processos, descobrir soluções simples, entender como que a tecnologia pode impulsionar os resultados aí sem complicar a sua rotina. Se você não conseguiu acompanhar o programa todo via rádio, via link, não tem problema não. Terminando aqui, ele está disponível lá no nosso canal no YouTube. Vai lá para você ouvir na íntegra, para compartilhar com aquela amiga sua que está empreendendo. Tá? Próximo programa, Paulo, minha voz vai estar bem melhor. Paulo, mas nós vamos gravar com essa voz. Vamos gravar com essa voz hoje. Missão dada, missão cumprida. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novaes Empreendimentos, a Impremix, a Classic Men's Club, a Crijóis e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. E se você quiser ser um apoiador cultural, mande e-mail pra gente, empreendedoremeaçãomoc@gmail.com. Me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_reinventa. E é isso, gente. Da próxima semana a gente volta com mais Empreendedor em Ação. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores.
O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.